Considerando que é unanimemente reconhecido que a reconversão do Matadouro Municipal se trata de um projeto essencial para a regeneração urbana da zona oriental da cidade do Porto, transformando um edifício desativado e abandonado há cerca de 20 anos num equipamento âncora na reabilitação urbana, com base nos eixos da coesão social, da economia e da cultura. A Câmara Municipal do Porto, como a generalidade das autarquias em Portugal, encontra hoje nos procedimentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas um autêntico calvário que tem levantado incompreensíveis obstáculos à atuação do município do Porto, dificultando a execução orçamental e criando entraves ao cumprimento do seu programa político. Ponto 3. Não obstante se compreender a necessidade da existência de sucessivos mecanismos de controle da legalidade e dos diversos crivos existentes, eles não podem, contudo, consecutivamente, constituir-se como um verdadeiro e definitivo entrave ao investimento público municipal e, bem assim, ao cumprimento de um programa político sufragado, legítimo e que mereceu a renovada confiança dos eleitores. O interesse natural da reconversão do Matadouro Municipal, que achamos que é importantíssimo, aliás, é importantíssimo há 20 anos, porque é um projeto importantíssimo para reabilitar uma zona antiga da cidade, que tem sido tão esquecida, onde o investimento público tem tardado e onde, naturalmente, este projeto pode ser uma âncora para apoiar o desenvolvimento de toda a zona. É bom ter também algum bom senso neste processo, no sentido de procurar as alternativas. É certo que já se perdeu algum tempo, o que é lamentável, e nós lamentamos também. É certo que todo este processo merece algumas críticas, mas eu própria, por exemplo, não sabia que por 3 vezes tinha sido solicitada à Câmara opinião, documentação, etc. E creio que também isso poderia ter sido aqui abordado ao longo destes meses e podia ter havido alguma discussão coletiva em torno disso. Naturalmente, não vou votar favoravelmente a esta moção. Eu peço desculpa, Sra. Vereadora, nós temos permanentemente em Tribunal de Contas dezenas de processos, como sabem. Dezenas. Dos bairros sociais, disto e daquilo. E em todos os casos, vêm perguntas e são dadas respostas pelos serviços. Seria absolutamente impensável. Claro que se pedirem. Não, mas este é Sra. Vereadora, este é um processo como outro qualquer. Nós temos, neste momento, em Tribunal de Contas, um conjunto de processos importantes que tramitam com o Tribunal de Contas, que faz perguntas normais e são dadas respostas, algumas mais complexas, outras menos complexas. Não me parece que possamos agora, aqui em reunião de executivo, estar a apreciar, até porque eu confesso-lhe da minha incapacidade para até tratar de questões técnicas relacionadas com os tribunais de contas, em que muitas vezes os pedem. Mas recordo sobre este assunto que, por causa de uma questão levantada pelo Tribunal de Contas, este assunto voltou à reunião de Câmara, não há muito tempo. Exatamente. E nessa altura foi dito que isso era exatamente uma solicitação do Tribunal de Contas, que foi, aliás, cumprida e depois foi à Assembleia Municipal. Portanto, não me parece que esse seu reparo seja justificado. Quanto ao modelo que foi adotado, queria apenas fazer notar o seguinte: é verdade que a CDU votou contra no anterior Executivo, mas este modelo, ou seja, o modelo que foi seguido, foi, de resto, amplamente consensualizado pelas outras forças políticas. Bem sei que somos 13, e nos 13 a CDU tem, naturalmente, tem todo o nosso respeito. Mas foi com 12 votos a favor e foi um assunto que foi acompanhado no anterior Executivo e amplamente debatido. Eu penso que nós estamos todos de acordo, como aliás a Sra. Vereadora acabou de dizer, que a reconversão do Matadouro é um projeto fundamental para a cidade como um todo e em especial para aquela região da cidade. E quanto a isso estamos todos de acordo. Portanto, se nós estivéssemos aqui a votar uma moção que salientava a importância do projeto,
a importância de se encontrar uma solução rápida para o executar, certamente seria votada por unanimidade. Coisa diferente é o que está aqui proposto. E o que está proposto é uma moção que põe em causa o Tribunal de Contas em abstrato, sem prejuízo de podermos discordar ou concordar com decisões em concreto. Ora, em abstrato, eu não posso concordar. Acho que é talvez a altura mais para discutir o Matadouro do que para discutir a moção, embora naturalmente a proposta da moção discutir o Matadouro. E eu acho que nós nesta matéria temos que distinguir aquilo que é essencial daquilo que, apesar da sua importância, porque o essencial não se concretiza sem qualquer instrumento, não deixa de ser instrumental, que é a forma como vamos lá chegar. No Partido Socialista não há nenhuma dúvida sobre a natureza absolutamente essencial do projeto do Matadouro para a revitalização de toda a zona oriental da cidade, em especial da freguesia de Campanhã. Naturalmente, o Partido Socialista recebeu com preocupação e com tristeza o não visto do Tribunal de Contas. Não apenas pela ideia, mas porque nós apoiamos esta ideia. Nós consideramos que esta solução instrumental encontrada pela Câmara era uma solução que equilibrava bem os diferentes objetivos do Matadouro. A ideia de que a Câmara podia não ser onerada com o investimento direto e que havia até vantagens, não apenas do ponto de vista orçamental, em que o investimento fosse feito por um privado, mas havia até vantagens porque a gestão da componente económica do Matadouro provavelmente será melhor executada por um agente privado do que pela Câmara diretamente, e a Câmara via assegurada não apenas a reabilitação do Matadouro e a reabilitação urbana associada ao Matadouro, como também a utilização de uma vasta área do Matadouro para os objetivos complementares à atividade económica, os objetivos de natureza cultural e social. Este processo parecia-nos virtuoso e, portanto, nós ficamos, repito, preocupados e tristes com a decisão de não visto do Tribunal de Contas. Onde nós divergimos, porventura, é em saber se é, do ponto de vista dos princípios e do ponto de vista da estratégia, se é adequado travar uma guerra institucional com o Tribunal de Contas. Nós temos muitas dúvidas sobre isso. Nós não estamos aqui a pôr em questão a idoneidade do Tribunal de Contas, muito menos aquilo que é a Constituição da República ou sequer a lei orgânica do Tribunal de Contas, é que sobre ela possamos ter dúvidas, que julgo que o Sr. Vereador Manuel Pizarro e julgo que o Sr. Vereador Álvaro Almeida pelo menos partilham, porque sobre essa matéria há um problema de lei orgânica, se quiserem. A verdade é que há aqui uma questão fundamental. E essa questão é uma questão que aqui, sim, e foi o âmbito da minha intervenção, há dois factos aqui que são mais ou menos ineludíveis. Em primeiro lugar, é a questão do princípio, e assim, um princípio constitucional e um princípio do Estado de Direito, que tem a ver com a separação de poderes. E como Vossas Excelências têm conhecimento, quer das perguntas, e se não têm do acórdão, ele é público desde ontem. Aliás, ontem o Tribunal de Contas já agora também fez um comunicado. Não fomos só nós que fizemos. O Tribunal de Contas também resolveu fazer um comunicado. Porque esse comunicado foi público, ontem à noite. Percebe-se que, de facto, o entendimento relativamente aos poderes executivos por parte do Tribunal de Contas não é aquele que é conferido, por tradição, a um tribunal. Extravasa claramente, a meu ver, o princípio fundamental de um Estado de Direito, que é a separação de competências. Se havia uma questão de legalidade, é muito surpreendente que se esgote o tempo através de pretextos sucessivos, obrigando nomeadamente a Câmara e o adjudicatário a fazerem um conjunto de operações, algumas delas custosas para o adjudicatário, o que implica naturalmente responsabilidade contratual, para que se use o tempo até ao limite e no limite nem sequer seja conhecido o acórdão. Julgo que nesta matéria não restará dúvidas, pelo menos é a minha firme convicção. E depois dizer que não tenho nenhuma convicção de que o Tribunal de Contas olhe o município do Porto diferente do que olha os outros municípios. Aquilo que está a suceder em Lisboa, como é bem conhecido, e também relativamente ao Estado, é exatamente o mesmo. Mas relembro a questão que hoje vem à Câmara da Sociedade de Reabilitação Urbana. E aqui peço desculpa. Eu não consigo entender, em primeiro lugar, onde é que está o interesse público. Qual foi o interesse público? E, em segundo lugar, não consigo ver como é que há um acirramento relativamente a uma deliberação que foi feita pela Câmara Municipal, com enorme consenso, julgo que geral, pela Assembleia Municipal,
pelo anterior governo, depois validado por este governo, depois validado por uma nova Assembleia Municipal e por um novo Executivo, e ainda assim foi preciso fazer uma alteração à lei, e ainda assim, até hoje, ao fim de 4 anos, estamos a falar em 4 anos, ao fim de 4 anos temos a Sociedade de Reabilitação Urbana ainda na mão de quem não a quer e não na mão de quem a quer. Pergunto, para o interesse público, o que é que estávamos a falar? Para o Estado, o que é que estávamos a falar? No fundamental do acórdão, que é semelhante ao acórdão de Lisboa relativamente às rendas acessíveis. Aliás, eu falei ontem várias vezes com o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa e, naturalmente, nós vamos ter que estudar este assunto em conjunto. Há aqui um aspecto muito preocupante e que é uma nova interpretação do Tribunal de Contas relativamente a este tipo de contratos. A consequência direta a ser entendível este acórdão, tal como o de Lisboa, e não ser alvo de contestação da nossa parte e da parte da Câmara Municipal de Lisboa, e seguir-se-ão as outras, é que a concessão de um simples quiosque, de um campo de jogos, desde que implique uma contrapartida, nem que seja cedência de horas, passa a ser, tem que seguir o regime das PPP. Sucede que o regime das PPP não se aplica às câmaras municipais. E, portanto, também não se implica às empresas municipais. Este é o cerne da questão. Esta matéria é uma matéria que faz com que coisas como o contrato que temos com a pasteleira não é possível. Põe em jogo, por exemplo, a questão que vamos lançar dos Mirós, porque vai ser considerado por este mesmo princípio uma parceria pública ou privada, porque a Câmara paga para obter através daí um determinado serviço e uma determinada contrapartida. Portanto, tudo é entendível como concessão, ou seja, parceria pública ou privada. É isto que está no Acórdão de Lisboa, é isto que está no Acórdão de Lisboa ao Porto. E relativamente a essa matéria, a Câmara do Porto e a Câmara de Lisboa trabalharão em conjunto nesta matéria e, se for preciso, se não for alterado este princípio, nós vamos ter que pedir uma intervenção legislativa sob o risco de não podermos fazer nenhuma cedência que implique uma contrapartida material ou não material. E, portanto,